Aconteceu o que o governo Jair Bolsonaro tanto temia. A indicação do documentário Democracia em Vertigem da Petra Costa está levando os bastidores do governo Bolsonaro, do golpe, da eleição para o mundo. E o mundo está interessado. O New York Times publicou uma coluna com a Petra Costa, a diretora do filme. A gente precisa conversar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, dá essa força pra gente, porque a gente já está quase em 100 mil. Se inscreve, que aí a gente vai conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99, essa força é muito importante, valeu? O governo Jair Bolsonaro sabia, ia ser terrível para o governo, o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ter sido indicado para o Oscar. Tanto é que ele fez o possível para evitar que esse filme fosse para lá. Né? Porque assim, existe o prêmio de melhor filme estrangeiro. Os países indicam os filmes que vão concorrer. Cada país só pode indicar um. Então, por exemplo, se tiver 10 filmes bons no Brasil, não pode indicar os 10. Tem que escolher um e só esse que vai disputar. Pois o governo Jair Bolsonaro, em 2019, não indicou o filme Democracia em Vertigem. O que a academia fez? Indicou o Democracia em Vertigem como documentário. Deu uma banana para o governo Jair Bolsonaro e falou, vai concorrer sim, mesmo contra a vontade do governo. Isso não importa para nós, porque a consequência grave para o governo Jair Bolsonaro é que a verdade está indo para o mundo. A Petra Costa está sendo ouvida porque está sendo muito importante para o mundo saber o que de fato aconteceu. O mundo está vendo os bastidores do golpe contra Dilma, os bastidores da eleição de Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, é uma coluna com o título A Guerra de Bolsonaro contra a Verdade. O Brasil está imerso em um drama sem fim, enquanto o governo leva a democracia à beira do abismo. Poderia ter acontecido duas coisas. O New York Times poderia ter feito uma entrevista com a Petra Costa. Uma entrevista é assim, o jornalista vai perguntar, ele conduz a entrevista, ele leva para onde ele quiser. Mas não é isso, não é uma entrevista, é uma coluna de opinião. Então, o New York Times está dizendo, minha filha, fala o que você quiser, porque a gente confia em você, quer ouvir a sua opinião e o que você falar para nós é importante. Não tem ninguém perguntando, não tem ninguém cortando resposta, é a opinião dela. E ela detona o governo Bolsonaro de cima e embaixo. Vamos dar uma olhada no que ela falou? Por exemplo, sobre a campanha presidencial, olha o que ela diz. Sérgio Moro, o juiz responsável pela prisão de Lula, foi premiado com o cargo de ministro da Justiça depois que Jair Bolsonaro foi eleito. A eleição de Bolsonaro, um deputado do baixo clero, homofóbico e misógino, foi o resultado de uma extraordinária campanha baseada na disseminação de fake news nas redes sociais. Mais de 98% de seus eleitores foram expostos a uma ou mais manchetes falsas durante a campanha, e quase 90% acreditavam que elas eram verdadeiras. Segundo o estudo da organização Havas, o seu governo dominou a arte de se manipular a verdade, escreve Petra, que faz críticas inclusive a Lula, em quem afirma ter votado. Como cineasta, ela também critica a atitude do governo em relação às artes, à cultura, critica o Roberto Alvim, cita até o ataque contra o Porta dos Fundos, ela detona mais esse aspecto também, olha só. O líder do governo caracterizou o carnaval brasileiro, uma grande fonte de orgulho em nossa cultura, como uma festa degenerada. Alguns dos nossos maiores artistas foram atacados, livros escolares estão sendo reescritos e recursos foram cortados para séries e projetos cinematográficos sobre temas LGBTQ. Mais de 30 obras de arte foram censuradas, autocensuradas ou canceladas. Essa guerra cultural atingiu novos patamares em dezembro, quando a produtora Porta dos Fundos foi atacada com coquetéis Molotov por conta de seu episódio satírico A Primeira Tentação de Cristo, que retrata Jesus como homossexual. Como se isso tudo fosse pouco, ela ainda termina a coluna dela desse jeito, dá uma olhada. Em um balanço final, Petra Costa afirma que não há luz visível no fim do túnel desta guerra cultural que procura censurar os valores liberais e progressistas e desconstruir a verdade para impor um fascismo tropical. Como aponta em Democracia em Vertigem, a elite se cansou do jogo da democracia. A história do nazismo mostra que as elites que se calaram,
diante do avanço do autoritarismo, acabaram sendo engolidas por ele. A extinção é o preço da omissão, conclui. Veja que assim, agora o mundo está ouvindo Petra Costa, o mundo está vendo o que está por trás, nos bastidores desse governo. Tudo isso a gente já sabia, mas agora as vísceras estão sendo expostas. Isso é destrutivo, porque pensa bem, empresas estrangeiras podem estar pensando em investir no Brasil. Imagina que você tem aí os seus bilhões para investir em algum país do mundo. Você vai investir o seu dinheiro num país que tem um governante que a toda hora fala que quer dar um golpe, fala em AI-5, fala, resumindo, que ele quer rasgar a Constituição, que ele não vai seguir as leis. Você tem um judiciário que julga dependendo da cara da pessoa que está lá, não julga baseado nas leis. Você colocaria o seu dinheiro num país desse? Imagina que depois você tem um problema na justiça e você não tem como saber se o seu direito vai ser resguardado ou não, porque tudo depende de interesse político. Você percebe? Quando um governo começa a interferir nesse tipo de situação, investimentos estrangeiros podem pensar duas vezes antes de investir no Brasil, você começa a dar prejuízo. Quando você começa a dar prejuízo, você é descartado. Esse é o medo do governo Jair Bolsonaro. O fato dela falar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui, praticamente diz, o Brasil não é um país sério, você só vai pôr o seu dinheiro lá se você for louco, porque ninguém garante que você vai ter retorno de nada, porque as regras não estão sendo cumpridas. E a tendência daqui para frente, até a entrega do Oscar, que é dia 9 de fevereiro, é que essa escalada só aumente. O interesse das pessoas no mundo inteiro vai aumentar, as pessoas vão querer falar com a Petra e ela está levando a verdade dos fatos para o mundo. Não é só o Brasil agora que sabe o que aconteceu. Agora não dá mais para negar. O mundo tem interesse. O mundo leu The New York Times. Sabe, o The New York Times é o jornal mais lido do mundo. O mundo inteiro lê. Você pode até ser contra ou não, porque algumas pessoas falam assim, mas é um jornal americano, defende interesses americanos. O americano ele tem uma coisa assim que a gente tem que admirar. Eles são corretos, apesar de terem um lado. No seguinte sentido, deixa eu explicar antes que você me malhe aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um editorial. O editorial é a opinião oficial do jornal. Então, por exemplo, um jornal como o New York Times, ele pode ter uma opinião. Ele pode falar assim, eu sou a favor do Trump, eu sou contra o Trump. Ele vai escrever no editorial qual que é a opinião dele. O Washington Post vai fazer a mesma coisa, ele vai ter a opinião dele. Mas o trabalho jornalístico é correto, as pesquisas são imparciais. A opinião do jornal está no editorial. No Brasil é exatamente o contrário. Eles fazem matérias parciais, fazem pesquisas manipuladas e usam o editorial para falar que são imparciais, que eles são jornalismo, que eles são isentos. Você percebe a diferença? Nos dois países a imprensa tem lado, mas nos Estados Unidos eles fazem o trabalho correto e usam o editorial para dizer nossa opinião é essa. No Brasil eles fazem o contrário, eles fazem tudo parcial e usam o editorial para dizer que são imparciais. Então assim, apesar de você achar que o New York Times tem a sua oposição, eu garanto para você que tem. Mas eles fazem o trabalho correto, como por exemplo nesse caso, a Petra Costa, o Democracia em Vertigem, é um assunto relevante. Então o assunto está lá. Eles falam, minha filha, fale. Não foi um repórter conduzir uma entrevista, não foi direcionar perguntas, não foi passar pano. Pegaram a opinião dela e colocaram lá, independente da opinião deles, porque a opinião deles está no editorial, não está na matéria. E assim, a gente não pode pensar que o filme vai ganhar, ter expectativa que vai trazer o Oscar. Pode acontecer? Até pode, né? Mas como filme estrangeiro, você ia competir com outros filmes de outros países. Como documentário, você está concorrendo com as produções norte-americanas, com a grande indústria norte-americana. O Oscar é um prêmio da indústria para a própria indústria. Então é muito difícil que eles deem um prêmio para um filme de fora. Se fosse lá como filme estrangeiro, já é para isso mesmo, mas ali é muito difícil. Isso não importa para nós. Então eu gostaria que quem não assistiu Democracia em Vertigem ainda, que assista, tá? Está disponível no Netflix, não vai passar na Globo, não vai passar no YouTube, está no Netflix. Se você ainda não tem Netflix, você deveria considerar o fato de fazer uma assinatura, porque assim, não estou fazendo propaganda não, é que os meios de comunicação mudaram. Antes um filme saía no cinema, depois estava na televisão. Hoje mudou. Os filmes às vezes não vão para o cinema e não vão para a televisão, eles são feitos direto, só na internet. Então você está fora de um monte de coisa se você não tiver uns serviços desses de streaming, um serviço online.
O Democracia em Vertigem você precisa assistir, tá? É um filme obrigatório hoje. Assista, você vai se emocionar, tá? Não é só jornalismo, você vai se emocionar. Você vê o que foi feito nesse país, as consequências, a maneira como as coisas aconteceram, é de dar um nó na garganta. Se você não assistiu, eu gostaria que você assistisse. Certo? De novo, hein? Não é propaganda, não tô ganhando dinheiro para isso não. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu já fui.